Fala rapaziada, estou de volta, hein? Tudo bem? Tudo certinho? Canal do Rockstar, né? Se inscreve aqui, curte os nossos vídeos, compartilha, né? E ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro aí do nosso conteúdo produzido aqui no canal do Rockstar. Estamos aqui para falar do jogo do Leão. Tem Leão, dia de Leão, domingo, né? Jogando fora de casa lá no estádio Alfredo Jaconi, lá na Serra Gaúcha, onde enfrenta pela 27ª rodada o time do Juventude, o lanterna do campeonato, né, no primeiro turno. Um jogo ali onde as equipes estavam ali também na parte de baixo da tabela. O Fortaleza deu uma reagida e o Fortaleza não venceu o Juventude, hein? A gente tem que, né, alertar isso para o torcedor tricolor. E o Juventude que não vem aí, né, vendendo derrotas fáceis, né? Você não vê o Juventude sendo goleado, sempre são jogos duros, né? E a última derrota foi para o Palmeiras no Allianz Parque por 2-1, né? O Palmeiras, que é o time aí candidatíssimo ao título, suando para derrotar esse Juventude jogando no seu estádio. E aí o Tricolor vai ter aí o retorno do Lucas Crispim, depois de muito tempo, aquele jogo contra o Internacional, né? Que ele foi importante naquele jogo, né? Jogar a bola parada, fez um golaço de falta. Né? O Fortaleza precisa muito ali da jogada de bola parada do Lucas Crispim. Né? Não sabemos como é que ele vai voltar, né? Claro que não vai estar 100%. De lá para cá não jogou mais, ficou no departamento médico tratando uma lesão. Mas é importante esse retorno dele, fica à disposição do Vojvoda, né? Como eu digo, né? O Fortaleza não tem, né? Precisa dessa qualidade ali de bola parada. Sem ele ficou meio que órfão, né? Disso. E ele fez aquele golaço abrindo o caminho para uma vitória do Fortaleza. O Fortaleza estava mal naquele momento, né? Precisando de uma reação. E o Crispim, na minha opinião, foi um dos responsáveis para o início aí dessa reação tricolor, né? Naquele primeiro gol contra o Internacional. E depois o Fortaleza fez mais 2 gols no segundo tempo. Terminou o primeiro tempo 1-0 com esse gol do Crispim. Então foi muito importante aí, né, o Crispim naquele momento. Né? E no momento que ele estava, né, voltando a ser importante de novo, acabou se lesionando. Né? Vamos ver como retorna agora o Crispim, se vai ser utilizado pelo Vojvoda, né? Pelo menos no decorrer da partida, porque os 90 minutos a gente sabe que não vai dar. Né? O cara está voltando agora do departamento médico, sem treinar aí com o grupo aí durante um bom período, né? Então não vai rolar, né? 90 minutos, mas pelo menos uma parte pode ser que dê para aproveitar aí o Lucas Crispim. E aí é a novidade, né? Na relação do time tricolor, né, que tem aí à sua disposição basicamente, né, o elenco inteiro aí, né, não tem problema de departamento médico, não tem problema aí de suspensão. Então o Fortaleza vai bem completo aí para enfrentar um Juventude que, né, tá aí tentando encontrar o seu caminho, tentando fugir da lanterna. E a gente começa falando aí nesse pré-jogo do time da casa, o time do técnico Humberto Luzer, que, para variar, está ameaçado no cargo. Né? O Juventude já trocou de treinador e o Humberto Luzer não vem ameaçado porque o time não evolui, não consegue reagir e não sai da última colocação. E aqui no Brasil é assim, né? O treinador que sobra para ele primeiro, né? Já que o jogador não pode mais contratar, então o Humberto aí segue ameaçado no cargo. O Juventude terá desfalques aí consideráveis. Né? O jogo vai ser no Alfredo Jaconi, né? O Fortaleza sempre mandou bem contra o Juventude como mandante, né? Jogando fora, né? Mas esse Juventude só conseguiu vencer 2 equipes jogando como mandante: Fluminense e Ceará. O Ceará que deu um tremendo vacilo lá, podendo ter conquistado 3 pontos, mas uma formação muito covarde. O Marquinhos Santos, né, que treinou o Juventude, poderia ter visto que valeria a pena, né, tentar buscar uma vitória, mas acabou perdendo aí para o Juventude. São as 2 vitórias apenas conquistadas pelo time da Serra Gaúcha, mas terá desfalques consideráveis, na minha opinião, né? 2 zagueiros, o Rafael Foster, que jogou no Botafogo, e o Renato Chaves, zagueiros que estão aí entregues ao departamento médico. Né? O Rafael Foster jogou no Botafogo, né? Tem experiência de jogar na Europa, bom zagueiro, na minha opinião. Tem dúvida aí do lateral direito Paulo Henrique, se vai ao jogo ou não, né? O jogador sente aí um desgaste. Vamos ver se o Paulo Henrique vai para o jogo ou não, né? São os problemas aí do técnico Humberto Luz, né? Que pode de repente jogar aí no 3-4-3 ou no 3-5-2. Guilherme Paredes, né? Jogador que atuou no Vasco da Gama, pode aparecer aí no ataque ao lado do Felipe Pires e do Pita, né? Aquele paraguaio que mais parece um Viking, né? Que todo mundo chegou impressionando, todo mundo falando que era um bom jogador, mas parece que é um bonde, né? O cara
não conseguiu se firmar não, né? Mas não só ele, como todo o time do Juventude não vem bem, né? Mas ele vem ali, talvez por demonstrar raça, demonstrar mais força. É um jogador que não tem saído da equipe, né? Algumas mudanças no time, mas ele vem sendo ali sempre o titular e deve ser aí nesse jogo contra o time do Fortaleza, né? O Tricolor, como a gente falava, não tem, né? Aí muito que mexer. Teria, na minha opinião, o Robson, né? Que não tá bem, né? O Robson é um jogador útil, reconheço, mas a fase não é boa. A fase do Robson não mostra que nesse momento ele deva ser titular do time. Então é um jogador que pode ser sacado. O Voivoda tem opções ali, né? Pode tentar mudar ali o esquema de não jogar com o 9, que é o Robson que faz esse papel, colocar o Galhardo para jogar ali, colocar o Pedro Rocha entrando no time como opção. Podia voltar de novo ali o Romero, né, se quer jogar como centroavante. Como podia também, não vem utilizando, né? Que coisa, né? O Tinga, que poderia ser um jogador importante. O Tinga, que já jogou muitas vezes contra o Juventude, jogou no próprio Juventude, conhece bem o estádio lá, né, já teve uma boa passagem por lá, né, e conhece também o que é jogar contra o Juventude, né, um jogador que pode ser importante. Nesse encurtamento que o Vojvoda faz do elenco do Fortaleza, né, quando você espera que ele receba peças, ele vai utilizar, que ele vai dar rodagem para Otero, que ele vai colocar o Pedro Rocha no início do jogo, não coloca. O próprio Tinga retornou, muito celebrado pelo torcedor, o retorno do Tinga, né, não vem utilizando o Tinga. Então isso é esquisito, né? Ele insiste às vezes com o que não dá certo. Precisa a diretoria às vezes mandar o jogador embora para ele não utilizar, como foi o caso do Matheus Jussa, ou afastar, como foi o caso do Felipe também, que está afastado do elenco, está treinando separado, né? E o próprio Caio Alexandre, que demorou também a estrear. Eu até tenho dúvidas, né, se o Caio Alexandre inicia o jogo ou não, porque nos dois últimos jogos o Zé Wellison foi substituído. Para mim, o Zé Wellison deveria continuar, né, no time, né? Fez até um gol contra o Fluminense, né? O Zé Wellison faz gols importantes, né? Contra o Juventude ele fez o gol de empate do Fortaleza, no Castelão, e teve dois gols anulados, né? Contra o Fluminense, que o Galhardo fez a falta, e aquele contra o Palmeiras, belo gol também, belíssimo gol, sempre de fora da área, um petardo, uma das características dele, e eu acho que é imprescindível essa característica no time. O Fortaleza não tem, assim, um jogador para chutar de longe. Tem o Otero, né? Mas o Vojvoda não utiliza muito. Mas o Zé Wellison no time titular é fundamental por isso. É um jogador que tem pulmão, que marca, que sai para o jogo, que encosta ali na entrada da área para poder finalizar e pode ser uma excelente arma aí para o Fortaleza contra esse time do Juventude, né? Então, acredito na permanência dele, apesar de ter sido substituído no intervalo nos dois últimos jogos. O Fernando Miguel está pendurado, o Luan Poli não vai no banco, quem vai no banco é Marcelo Boeck, né? Dois jogadores pendurados, né? Os dois goleiros, aliás, pendurados com cartões amarelos. Então, o Luan Poli, não sei se não caiu no gosto aí do Vojvoda, né? Que era para mesclar um veterano e um jogador mais jovem, no caso o Luan Poli, o goleiro, para ficar na suplência, né? Até acredito que ele deva ter mais oportunidades a partir de 2023, né? Quando vai encerrar o contrato aí do Boeck. O Fernando Miguel está pedindo aí, com as suas apresentações, né, suas atuações, uma renovação de contrato, deve rolar. E já tem o Luan Poli, não acredito muito na renovação aí do Marcelo Boeck para mais uma temporada não, mas segue ali, pelo menos na suplência, nessa partida contra o time do Juventude, né? Um jogo importante, hein? O Tricolor tem que vencer, né? Se obriga a vencer, porque pesou aquela derrota para o Botafogo, onde o time entrou aí de salto alto, né? Perdeu de 3-1 do Botafogo, perder para o Fluminense lá, pode soar normal, não soou porque houve aquela derrota para o Botafogo, uma equipe que não está bem no campeonato. Então, todo mundo acreditava numa vitória do Fortaleza e o time acabou se complicando, tomando aquele 3-1 no Castelão. E duas derrotas consecutivas trouxeram novamente a zona de rebaixamento no radar do Fortaleza. São 4 pontos. Perdendo o jogo, fica bem mais próximo, né, da zona de rebaixamento. O pesadelo volta de novo. Então, por isso que é fundamental essa vitória do Fortaleza. Para isso, eu colocaria novamente 3 volantes. Como assim contra o Juventude? Com esses 3 volantes, né, Lucas Sacha, o jogador Zé Wellison e o Ronald, que o Fortaleza conseguiu os 5 resultados positivos
né? Aquele placar magrinho, né? O ataque ele tem que ser mais efetivo, o futebol tem que ter efetividade, e o time foi muito efetivo na defesa. E no ataque foi a ponto de fazer o gol e não tomar, né? Então esse equilíbrio tem que voltar. Até porque, né, o time vem aí de 2 derrotas e 2 jogos que tomou 5 gols. Então é um número que assusta, né? Não pode acontecer isso. Vai jogar com um adversário fraco, que é o Juventude, que marcou poucos gols também na competição, mas não pode dar mole. O Juventude aí vem aí com sangue no olho para tentar uma recuperação, tentar voltar a sonhar em sair da zona de rebaixamento. Então, a gente acredita no Fortaleza com o Fernando Miguel, Brits na lateral direita, o Benevenuto ali como zagueiro central, o Tite na esquerda e mais à esquerda, na lateral esquerda, o Juninho Capixaba, não tem outro, né? Então o Juninho ali vai ser utilizado. É meio campo com Lucas Sacha, Zé Wellison e Ronald, né? A linha de frente com Moisés, com Robson e Galhardo. Acredito que o Vojvoda vai insistir no Robson, né? Não insistiria não, não vem bem, né? Ali quando a jogada para nele, né? O time não consegue evoluir, né? Ele também toma decisões erradas. Pode voltar a ser titular mais para frente, mas nesse momento não, né? Acredito que deva ter aí alguma alteração, né? Eu faria, né? Mas não acredito que o Vojvoda mexa não, né? Ele tem aí suas convicções, é teimoso como qualquer treinador. Por exemplo, o Rogério Ceni também foi muito cornetado no São Paulo por conta de bancar o Igor Gomes, né? Que acabou ali sendo afastado depois de péssimas atuações, mas não pelo Rogério Ceni, né? Mas a torcida que pegou no pé e o cara ficou sem clima de seguir como titular do time. Mas treinadores e suas teimosias, né? Tem que colocar jogadores para ajudar ele, não para prejudicar o trabalho dele. E o Robson não é que ele é um mau jogador, né? Naquele momento lá que fez o gol contra o Flamengo, o cara estava bem, estava pedindo passagem para ser titular mesmo. Só que o momento do campeonato hoje é outro e ele não vem mais entregando o que entregou naquele momento daquela partida contra o Flamengo. Então, né, daria uma mudada aí. O Robson não colocaria ele como titular, deixaria no banco, um jogador importante, elenco, para entrar, no segundo tempo, brilhar, fazer o seu golzinho, ou recuperar a titularidade mais para frente. Esse aí é o time do Vojvoda para enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O jogo é domingo, hein, galera? A partir de 6 horas da noite aí, o Leão enfrentando aí o Juventude pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Também me chama a atenção aí, como eu falei no vídeo anterior do Ceará, a arbitragem, né? A arbitragem assim inexperiente, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Que coisa, né, rapaz? O árbitro Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo é o cara que vai apitar esse jogo. Nada contra o árbitro do Espírito Santo, mas é o afunilamento do campeonato, né? Jogos importantes, onde equipes querem se firmar, outras querem brigar contra o rebaixamento, outras brigam pelo título, e você opta em apostas de arbitragem, né? Então, eu acho que a CBF está cometendo um equívoco como a comissão de arbitragem em escalar esses árbitros inexperientes em Série A no momento tão decisivo do campeonato. Fico na torcida, né, para que dê tudo certo para ele. Afinal de contas, não tem como mudar mais, né? O auxiliar dele vai ser o Marcelo Carvalho, bandeira FIFA de São Paulo, né? Do Espírito Santo, né? Teremos aí o Fabiano da Silva, do Espírito Santo, bandeira 2, né? E o Rodrigo Cavalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, vai ficar aí comandando a arbitragem de vídeo, né? Também tem gerado muita polêmica aqui no Brasil. Então a gente fica na torcida para que dê tudo certo aí na arbitragem, né? Um árbitro experiente na Série A, né? Tomara que não sobre aí para o Fortaleza, nosso representante aí contra. Aliás, tomara que não sobre para ninguém, né? O cara tem que fazer o trabalho dele, justo, né? E tem que apitar bem, né? Não pode ficar prejudicando ninguém, não, né? Não tem que prejudicar nem A, nem B, nem Fortaleza, nem Juventude, que faça uma excelente arbitragem. Então, ficamos na torcida aí para que o Leão faça um bom jogo e recupere aí, né? 3 pontos, né? De 2 derrotas, possa aí seguir navegando tranquilamente, né? Em busca da permanência na Série A e também de outros objetivos, né? Sonhar aí com a Sul-Americana novamente, tá na 15ª colocação, né? Então tem que voltar ali a vencer para com os resultados, voltar a ficar ali na zona de classificação da Sul-Americana. Tem gente que acredita na Libertadores, mas tem que ir devagar, tem que ser jogo a jogo. Primeiro, tentar de novo se afastar da zona de rebaixamento e depois passar a sonhar com outros objetivos. Valeu, galera, tamo junto e bom jogo aí pra galera do Tricolor acompanhar que o Fortaleza traga aí um excelente resultado.
Valeu demais.